E hoje a nossa mensagem, irmãos, é seja um exemplo. Essa é a mensagem que o título da mensagem de hoje, que nós vamos meditar lá em Jó 29. Irmãos, Jó foi um grande exemplo. A gente não tem dúvidas disso. Como eu falei para vocês, Jó é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. Houve um papa que escreveu um livro de 1000 páginas sobre o livro de Jó. E a gente tem nessa história uma história fantástica, uma história de superação, uma história de vitória, né? Que a pessoa tinha uma vida boa, perdeu tudo mesmo, né? Perdeu bens, perdeu família, perdeu casa, perdeu respeito, perdeu o lugar dele na sociedade, perdeu saúde e depois ainda assim conquistou, né, vitória, conseguiu se reerguer. Então, essas reflexões que Jó faz, esse livro, muito sofrimento, né, muita tristeza, os amigos chegam e fazem uma discussão com ele, por que desse sofrimento? A grande pergunta do livro de Jó é por que as pessoas sofrem? Até hoje, gente, essa pergunta ecoa na mente das pessoas. Por que pessoas boas sofrem? Por que existe o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? São perguntas que já passaram pela mente de cada um de nós. Todo ser humano faz a pergunta, que é a pergunta tema do livro de Jó. Por que existe o sofrimento e por que pessoas boas sofrem? E aí, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre essa lição que Jó nos traz, que é a lição de servir de exemplo. Servir de exemplo. E nós hoje, irmãos, vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem servir de exemplo. Você já deve ter visto uma frase num carro, um para-choque de carro, de caminhão, dizendo o seguinte: não me siga, estou perdido. Você já viu isso? Muita gente faz dessa frase uma filosofia de vida. Ele não quer que ninguém siga ele, ele quer ser livre, ele quer fazer o que ele quer fazer o que dá vontade, o que dá na cabeça, e ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é o melhor nem para ele está fazendo algo que é prejudicial para ele, então ele já avisa: não me siga, estou perdido. Não vem atrás de mim não, que eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou andando aqui do meu jeito, estou seguindo a vida da minha maneira, e eu não sirvo de referência para ninguém, não quero que ninguém me siga. Me deixa, estou tocando a minha vida do meu jeito. Se eu estiver fazendo mal para mim mesmo, se eu estiver vivendo errado, eu não quero que você me avise, não quero que você tente me modificar, e também não quero que ninguém me siga. Esse estilo de vida, irmãos, é o que nós mais temos visto hoje acontecer as pessoas. A pessoa está ali só para passar aquela imagem dele. Eu já falei para os irmãos que o Corolla era visto como um carro de velho nos Estados Unidos. A Toyota contratou o Brad Pitt e as vendas cresceram 300%. Quando as pessoas viram o Brad Pitt no Toyota Corolla, as vendas cresceram 300%. Porque é uma imagem, irmãos, é um homem de sucesso, jovem, bonitão, dentro do carro. Nossa, então não é carro de velho não, é o carro do Brad Pitt. Aí mudou tudo, as vendas cresceram, triplicaram. Então o que acontece, irmãos? Nós vivemos numa sociedade de imagem, mas não queremos ser exemplo. É uma coisa assim, é até algo contraditório, né? É totalmente contraditório. A gente começa a pegar exemplos errados, exemplos da mídia, exemplos mentirosos. A gente sabe que é mentira. Você sabe que a Xuxa não usa o creme Monange. Mas a gente prefere esses exemplos do que seguir bons exemplos, ou mais, do que oferecer bons exemplos. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: Jó, irmãos, é uma história
exemplo para nós. Mas Jó, ele já era um bom exemplo, antes da história bíblica. Você vê aqui nesse capítulo 29, Jó está dizendo o seguinte, olha, a justiça e a honestidade era como a minha roupa, era como a roupa que eu visto. O que é a roupa que eu visto, irmão? Ela está aqui comigo, está do meu lado, eu estou carregando a justiça e a honestidade. Quem me cobre, quem me protege do frio, quem me dá beleza, quem me deixa na moda, quem me deixa bonito, é a justiça e a honestidade. É isso que o Jó falava. Um homem justo, um homem honesto. Você lê aqui o capítulo 29, ele fala, olha, o órfão, a pessoa que não tinha quem os protegesse, eu cuidava dele. Jó 29, 13, 12. Os pobres não tinham para quem pedir ajuda, eu cuidava deles, eu ajudava os pobres. Se tinha alguém na miséria, eu oferecia ajuda. As viúvas se alegravam com o meu auxílio. A viúva, irmãos, no tempo bíblico, a viúva era a pessoa que não tinha força de trabalho. A mulher, a sociedade era agrícola, o homem lavrava o campo e a mulher ficava em casa, costurava, fazia algum trabalho que não era responsável pela manutenção do lar, por pagar as contas. Então a mulher que perdia o marido, ela perdia a capacidade de renda. Ela ia trabalhar no quê? O que é que ela ia fazer? Ela ia trabalhar em serviço que iam pagar menos. E uma mulher no campo também, eu vou trabalhar no campo também, vou lá trabalhar na roça do vizinho. Não ganhava igual, pagava menos, porque a mulher não tinha força para trabalhar, força física, né? É diferente a força de um homem, a força de uma mulher, especialmente se a gente estiver falando de força física, força bruta, que era o que era necessário naquele tempo. Então, irmãos, a mulher, ela viúva, ela tinha dificuldade para colocar a vida em adiante, né? E aí ele ia lá ajudar. Minha justiça, minha honestidade. Eu estava pronto para ajudar o cego, o aleijado. Eu era pai dos pobres, defensor dos direitos dos estrangeiros. O estrangeiro estava ali na terra, não conhecia as leis, não conhecia a língua, era trapaceado, perdia os seus bens. Ele ia lá e defendia o estrangeiro. Eu acabava com o poder dos exploradores, o rico explorando o pobre, o que sabe explorando o que não sabe, o inteligente explorando o que tem menos condição de decidir. Ele ia lá, livrava a pessoa do poder do explorador, livrava a vítima das garras daquele que estava ali explorando ela. Esse era o Jó, era um exemplo de pessoa. Antes da história bíblica, ele já era um exemplo de pessoa, de conduta, de atividade no dia a dia dele. Quando nós lemos aqui Jó, e agora também adiante no 31, você vai ver que o Jó era exemplo de caridade, era exemplo de justiça, de honestidade, de caráter. Ele fala, olha, eu nunca coloquei os meus olhos sobre uma outra mulher. Irmãos, ele fala, eu nunca fiquei espiando a vizinha. Vocês viram aí no 30, ele fala, eu nunca fui lá ficar de olho na casa, espiando na outra casa para ver a vizinha. Irmãos, hoje, você tem o Big Brother, né? Todo mundo espiando a casa, todo mundo querendo ver o que acontece com a vida da vizinha. Irmãos, exemplo de caráter, exemplo de fé, exemplo de temor de Deus. Ele falava, olha, eu temia a Deus, eu oferecia meu sacrifício, eu orava pelos meus filhos. Irmãos, exemplo em tudo que ele fazia. Eu chegava no tribunal, os moços abriam o caminho, as pessoas ficavam esperando o que eu ia falar. Sabedoria, temente a Deus, afastada do mal. Jó é exemplo, irmãos, exemplo de vida, exemplo de conduta, exemplo de homem. E aí, ele se torna também um exemplo de prosperidade. E aí ele se torna o homem mais rico do Oriente, milhares de camelos, de ovelhas, de animais, e rico, um homem que passou a ser milionário lá, ele era o homem mais rico, a própria Bíblia diz, era o homem mais rico do Oriente. E aí, irmãos, é o que a gente vê hoje. Todo mundo quer ser exemplo de prosperidade.
quer ser exemplo de prosperidade. Mas a gente pergunta, você também quer ser exemplo de caridade? Aí ninguém quer ser. Entende? Jó é exemplo de prosperidade. Todo mundo fala, irmão Jó era milionário, e depois ficou 10 vezes mais rico ainda quando a história terminou. Isso eu quero para mim, eu quero ser exemplo igual Jó. Vitória, prosperei. Beleza. Mas você quer ser exemplo de caridade? Não, caridade não. O meu dinheiro, peraí, né? Como é que é? Eu vou ter que dar meu dinheiro? Ah, não. Isso aí não. Ele falou que ele nunca tomou uma refeição sozinho. Ele sempre repartia a comida com os órgãos. Repartia com as pessoas. Agora hoje, irmão, você fala, vamos repartir, a pessoa fala, não. Irmão, precisa... Se oferece uma cesta básica, uma pessoa lá tem uma necessidade, rapaz, não, isso vai atrapalhar minhas contas aqui, não consigo não contribuir com nada. Há um exemplo de justiça, né? Olha, vamos fazer justiça aqui, tem uma situação aqui, a pessoa perdeu, vamos complementar, não, isso aí não. Exemplo de honestidade, olha, tem uma maneira aqui de você ter um ganho, rapaz. Olha, se você sair pela empresa aí, fazer uma viagem, e pegou um táxi, o táxi ficou em 20, você falar para o taxista fazer um recibo de 40, você vai ganhar 20 a mais. Aí a pessoa, não, mas eu quero ser um exemplo de honestidade. Não, todo mundo faz, isso aí, o que é isso aqui? Tanto que esse povo rouba lá em Brasília, esse 20 reais aqui não vai fazer a menor diferença. Eu cansei de ver isso, irmãos. Você sai de viagem a trabalho, você toma um táxi, a hora que você vai descer e o taxista fala assim, você precisa de recibo? Eu falo, sim, eu preciso. Aí a próxima pergunta do taxista, você sabe qual é? De quanto? De quanto? Irmãos, eu preciso de recibo, preciso. Então, de quanto é? Tipo, o valor da corrida. Ele não tinha que fazer essa pergunta, não é? Então, você parou lá, deu 20 reais, 30, 50, quanto for, é só preencher. Você precisa de recibo? Precisa, só preencher. Mas é a próxima pergunta. Você precisa de recibo? Eu preciso. A próxima pergunta do taxista é: de quanto? Qual é o valor? Eu preciso. Restaurante, muito comum. Precisa de nota? Eu preciso. De qual valor? Muito comum. A pessoa põe lá, refeição. Se você falar 100 reais, o cara põe. Você gastou 20, 30, 50. Você falar, põe 100, na hora. Ele põe 100. E o que é isso, irmãos? É corrupção, é desonestidade, é você levar uma notinha com valor maior para a empresa pagar mais, para você receber mais do que você gastou. É não ser honesto, irmão, é não ter caráter. Aí ser exemplo de fé também ninguém quer ser, irmãos, exemplo de temor de Deus ninguém quer ser, a gente quer ser exemplo de prosperidade. Então eu quero dizer para os irmãos que eu tinha uma Brasília, agora eu comprei um Gol, vendi o Gol, comprei uma Paraty, vendi a Paraty, comprei um Jetta, e Deus está me fazendo prosperar. Muito bom, irmão. E, irmão, em termos de caridade, qual é o teu exemplo que você tem tido aí? Caridade aí não é bem o meu forte, não. Isso aí não é. Em termos de justiça, isso aí também não é. De honestidade. Então, o que nós não percebemos, irmãos, é que Jó, ele já era um grande exemplo de fé, honestidade, caráter, justiça, antes da história da Bíblia. Aliás, é por esse motivo, é pelo fato dele ser um homem íntegro de caráter, que a história toda acontece, porque aí o inimigo passa lá e Deus fala, você viu lá o meu servo Jó? Era por aquilo que ele já era, é que Jó viveu essa história que nós vemos aqui na Bíblia. Era pelas atitudes que ele já tinha dentro dele, por aquilo que ele já praticava. Jó era um exemplo, e é por isso que Deus então toma ele para ser um exemplo ainda maior, né? Ele já vinha praticando caridade, justiça, honestidade, caráter, temor a Deus, ele já tinha essa postura. Agora, durante a provação, durante o problema que ele viveu, durante a dificuldade que se abateu sobre ele, passou um pensamento pela cabeça de Jó. Agora eu não sou mais exemplo para ninguém. Foi isso que veio na mente de Jó. Ele falou, olha, eu era um homem íntegro, honesto, um homem de bem, um homem que praticava justiça,
eu era um homem rico, de família, mas agora eu perdi tudo. Então agora eu não sou ninguém, eu sou um mendigo coçando as feridas, eu não sou referência mais para ninguém, ninguém mais pode ter a mim como exemplo. Acabou, na minha vida eu não sou mais exemplo de ninguém, deixei de ser exemplo. Mas irmãos, isso não era verdade. A gente sabe, a gente já leu a história. Foi justamente o problema, foi justamente a dificuldade, foi justamente a perda dos bens, da família e da saúde que fizeram de Jó um dos maiores exemplos de superação da Bíblia. Mas durante o problema, o que ele pensou? Acabou, eu não sou mais ninguém. Acabou. Eu era exemplo, eu podia ser referência para alguém. Agora, eu não sou mais nada. Eu sou um mendigo, doente, leproso, coçando as feridas aqui com carne de telha. A minha vida acabou, eu não estou mais servindo de referência para ninguém. Irmãos, nada mais longe da verdade do que isso. Era justamente naquele momento que o exemplo de Jó crescia. Era justamente ali que Jó mostrava o quanto ele era grande, o quanto ele podia mostrar para as pessoas a capacidade de superação, de vencer as lutas e de passar pela luta com uma postura firme de confiança e de fé em Deus. Só que é o seguinte, irmãos, isso que aconteceu com Jó, provavelmente acontece com todos nós. Irmãos, é gostoso viver o que Jó está dizendo aqui em Jó 29, você chegar e os mais jovens abrir caminho, os mais velhos ficar de pé. Nossa, chegou o fulano, vamos ver o que ele vai dizer. Olha como é que é honrada essa posição. Ó, chegou o rico, hein? Ó, chegou o mais rico do Oriente aí, chegou o ricão, chegou o que tem um bom carro, chegou o que tem uma boa casa, chegou o que tem um bom emprego, chegou aqui, nossa, isso é legal, isso é agradável, é o que eu quero para mim. Aí você diz, realmente eu sirvo de exemplo mesmo. Você toma essa convicção. Olha, sigam o meu exemplo, que sigam meus passos, sigam meus bons, como diria o Chapolin, né? Sigam meus bons. Mas, irmão, e quando vem a dificuldade? Aí você pensa, rapaz, eu não sirvo para nada, eu não sou exemplo de nada, eu não sou ninguém. Esse pensamento, irmãos, passou na cabeça de Jó. Acabou tudo que eu tinha, acabou tudo que eu era, eu deixei de ser um exemplo, mas isso não era verdade. Porque foi nessa luta que o exemplo de Jó cresceu. E eu pergunto para você, é só a prosperidade que faz de você um exemplo? É só o fato de ter coisas e ter bens e ter respeito, família, dinheiro, é que vai fazer de você um exemplo? Ou a sua luta e a sua dificuldade também pode servir de lição e de exemplo para outras pessoas? Aí a gente pega exemplos próximos aqui, né? E a gente vê assim, o Luiz fala assim, olha, um dia eu estava com meu filho na UTI e eu senti a presença de Deus e um alívio, e Deus tirou meu filho daquela situação, daquela doença, daquela enfermidade. Naquele momento que você estava lá, e teu filho na UTI desenganado do médico, você achava que você podia servir de exemplo para alguém? Você talvez não achasse. Você ia falar, olha, uma pessoa feliz e que os outros têm vontade de ser igual, não tem nada a ver comigo. Eu estou aqui na pior. Estou aqui para morrer aqui com meu filho na UTI, desenganado pelo médico. Mas hoje, depois do caso passado, o teu menino está no hospital, com o filho dele lá doente, o Paulinho está no hospital com a filhinha dele doente, você chega e fala, oh, meu filho, fica firme aí, eu passei por isso aí. Aí você dá o seu exemplo, você fala, não, eu fiquei firme com Deus, a coisa deu certo, saímos. Aquela luta, aquele problema que você passou, faz com que você hoje sirva de exemplo. Aí você passa por um desemprego, né? Oh, você ficou sem eira nem beira, sem trabalho, ficou lá, sem norte.
Aí você fala, mas eu fiquei firme com Deus ali na espera e tal, mas você não era exemplo para nada, você estava desempregado. Mas amanhã alguém chega em você e fala, rapaz, perdi meu emprego, você fala, não, fica firme, rapaz, eu passei isso aí também, foi difícil, fiquei sem trabalho, a gente teve que economizar em casa, olha, nós sentei com a família, vi como nós tínhamos que fazer, saí, fiz uns bicos, e eu fui ajeitando, e o tempo passou, Deus abençoou, conseguiu a tua colocação, deu tudo certo, fica firme, vai dar certo. Você tem aquela palavra para ele, você tem uma palavra de consolação, você tem uma... Aí, Jó 29, 25, ele fala assim, ó, eu dirigi as pessoas como um rei à frente do exército, e eu os consolava na hora da aflição. Eu tinha um sorriso para as pessoas que tinham perdido a esperança. Mas ele pensava que ele só tinha esse sorriso por conta da prosperidade, de tudo que estava dando certo, por conta da conduta correta dele, por ele ter família, por tudo estar indo bem. Mas não, irmãos. Quando tudo estava indo mal, ele também servia de exemplo, ele também servia. E aí, irmãos, muita gente está de olho em nós, não só no nosso sucesso, não só naquilo que a gente tem de bom, mas também naquilo que a gente tem de difícil, de ruim, de problema. E eles querem saber e querem ver qual é a nossa relação, qual é a nossa reação. E eu trouxe essa imagem aí, né, que diz o seguinte, nada é tão contagioso como o exemplo, e o menininho andando ali igual o pai, né, igual dois adultos ali que ele está vendo. E a gente vê muito disso na vida, irmãos. O exemplo, ele contagia, ele leva para as pessoas essa vontade de fazer igual. A vontade de fazer igual. Mas o que acontece? Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos sofrendo de um mal terrível, que é a falta de heróis, a falta de referência, a falta de pessoas a quem nós possamos usar como referência, como exemplo, para a gente seguir em frente. E isso é especialmente danoso no ambiente da família. Eu quero também destacar para os irmãos. A gente hoje sofre dessa falta de exemplos. Pais muito ocupados com a sua própria vida, com a sua própria carreira, com seus próprios negócios, com a sua própria vaidade, com o seu corpo, com aquilo que ela tem para ela, com o que ela precisa conquistar em termos de bens materiais. E faltam exemplos de vida. Falta tempo com o filho para ensinar as coisas que Jó praticava. Fé, caráter, justiça. E a gente se preocupa em sair correndo, trabalhando para dar telefone celular para o filho, tênis para o filho, calça de R$300 para o filho, né? Como dizia lá a mulher lá no vídeo do YouTube, né? Mais de R$300 a calça jeans da filha. Irmãos, a gente se preocupa em dar coisas materiais para os filhos e não se preocupa em dar o exemplo de fé, de caráter, de honestidade, de comunhão com Deus. E aí nós vamos tendo uma geração que usa um tênis caro, uma roupa de marca, um telefone caríssimo, um smartphone, mas são imaturos emocionalmente. Essa semana eu estava lendo, irmãos, sobre essa questão da imaturidade emocional. Uma palestra, um psicólogo estava dando uma palestra, acho que para a CTFL, se não me engano, de Campinas, e falando o seguinte, pessoas emocionalmente imaturas. Então ele fala, olha, o jovem, a namorada larga dele, ele fala em se matar. Né? Então ele fala, a frustração é parte da vida. Ele se frustrou, deu errado, errou. O pai não deixou em tal lugar, ele se tranca no quarto, chora 3 dias. Não passou no vestibular, ele desiste da vida, da carreira, das coisas. Mas peraí, só não deu certo. Tenta de novo, vai outra vez, vê o que você vai fazer. Por que você não vence essa frustração e não segue em frente? Então ele fala, emocionalmente imaturos.
Porque a gente não oferece essa maturidade dentro do lar, dentro de casa. A gente não diz para o filho, olha filho, errei. Né? Esses dias nós fizemos um culto lá de ação de graça. Eu levei uma lista com 20 projetos meus que deram errado. Eu quero que vocês ouçam aqui, ó. Eu tentei tal coisa, não deu, eu tentei tal coisa, não deu, eu tentei tal coisa, não deu. É isso, a vida é isso. Você tenta tal coisa, deu errado, não deu. E daí? E não deu. Tenta de novo, continua, vai em frente. Agora, a gente pega uma geração aí de mimimi, não deu errado, né? Aí estraga no quarto, chora, desiste da vida, corta os pulsos. Calma aí, meu amigo. Não deu, tenta de novo, vamos outra vez, vamos ver o que acontece. Você tem que ter firmeza. Aí você vê Jó aqui, tudo deu errado, perdeu a família, perdeu a estima, perdeu o lugar dele na sociedade, perdeu o dinheiro, perdeu os bens, perdeu saúde. Espera aí, está firme lá, ele está lá no monte, lá ele fala, nossa rapaz, estou firme aqui com Deus. Eu não sirvo de exemplo a mais nada, isso passou pela cabeça dele. Mas mal sabia ele que justamente aquele problema e aquela dificuldade é que faria dele um exemplo para milhares de anos adiante. As pessoas iriam ler como nós estamos lendo aqui agora, 2000 e tantos anos depois, falando do exemplo dele. Era justamente a luta que faria dele um grande exemplo. E a gente quer uma vida sem luta, sem problemas, né? Eu perdi meu emprego, eu ri muito também essa semana. Mandei para a Ana lá o vídeo de uma psicóloga, né? Um vídeo também aí no YouTube. Uma psicóloga maluca, ela tem um programa de rádio. Aí ela falando, a pessoa vem para mim e fala, estava indo tudo bem, o carro quebrou, manda arrumar, rapaz, só quebra o carro de quem tem carro. E a gente ria, né, do jeitão dela, só quebra o carro de quem tem carro. Você tem um carro para quebrar, e quem nem tem carro tem, né? Manda arrumar esse carro, toma vergonha, vai trabalhar, vai tocar a sua vida. Então é muito mimimi, irmãos, muito chororô, muita, sabe? E infelizmente, muita gente que não quer servir de exemplo. Essa é a questão. Agora, a chamada do cristão, irmãos, o chamado do cristão é um chamado para servir de exemplo. Irmão, quando você lê, a gente leu hoje Mateus 5, né? Você sabe o que é Mateus 5, 1-16, que a gente lê sempre aqui no nosso culto? Irmãos, é um chamado para servir de exemplo. Ele fala para a gente ser luz do mundo, ser sal da terra. O que é ser luz do mundo? Num mundo caído, num mundo perdido, num mundo de maus exemplos, o cristão é chamado para ser luz. O cristão é chamado para ser diferente. A pessoa pega um troco a mais num supermercado, num caixa de mercado, e leva embora, quer levar vantagem em tudo. Nós somos chamados para ser diferente, irmão. Vai lá e devolver o dinheiro. Nós somos chamados para ser honestos. Nós somos chamados para ser caridoso, para fazer caridade, para ajudar os que não podem, para ajudar o que não tem. Nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença nesse mundo. Esse é o chamado do cristão. Aí você lê lá 1 Timóteo 4, pode pegar a sua Bíblia aí lá na frente, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele fala assim, recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Só isso, irmão, que o apóstolo Paulo pediu para ele. Para que ele fosse um exemplo no modo de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Foi isso que o apóstolo pediu para Timóteo. Irmão, para que você seja exemplo. E quando ele fala com Tito, irmãos, também que era outro jovem obreiro aí na época do apostólica, Tito 2, pega aí também, Tito 2, os versos 6 a 8, ele fala, olha, aconselhe aos homens mais jovens para serem prudentes, e você mesmo seja o exemplo em tudo, de boa conduta, seja sincero quando estiver ensinando, use as palavras certas para que os inimigos fiquem envergonhados, não tendo o que dizer contra nós.
Irmãos, seja exemplo em tudo. Esse é o chamado para o jovem cristão. Diga isso para os homens mais jovens. E aí eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, que a partir do livro de Jó, e chegando até o chamado para o cristão, você precisa ser exemplo. Você tem que deixar essa cultura nossa hoje, de ser um franco atirador, de eu vou tocar o meu próprio caminho, eu não quero ninguém olhando para mim, eu não quero ninguém usando minhas atitudes como referência. Não é isso que é o chamado cristão. O chamado cristão é o contrário. Eu faço justamente para que outras pessoas vejam o que eu estou fazendo e sigam esse exemplo. Irmãos, eu já falo isso para os irmãos, né? No dia a dia, é isso que nós temos que fazer. Então, agora você pensa assim, mas na prova, na tentação, também no problema, a Bíblia fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. No plano físico e no espiritual, as pessoas estão olhando para nós para ver qual vai ser a sua reação. Aí eu digo para você está no mercado e o teu filhinho lindo, maravilhoso, está lá dando a maior birra. Pai, eu quero. Uma nuvem de testemunho, irmãos, para ver a tua reação. O que você vai fazer? Você vai catar o cinto e pregar o cinto na criança? O que você vai fazer naquela situação, naquela prova, né, naquela luta que você está passando ali agora? Você vai tomar uma atitude. Aí você fala, abaixa no olho da criança e fala, olha, não vou levar o que você está pedindo, não é o dia, eu já te avisei, nós não vamos levar isso, eu quero que você fique calmo, vem aqui com o pai, acalma a criança. E a gente lida com aquilo da melhor maneira possível, você deixa ali um exemplo, irmão. Ou não. Ou você faz um escândalo maior que a criança. Ou, né, como é que você se porta nessa situação? Tudo é exemplo. Tudo você está dando exemplo. E nós precisamos assumir essa responsabilidade de dar exemplo. É o que eu digo para os irmãos, assumir essa responsabilidade de dar exemplo para os filhos, dar exemplo para outras pessoas que você conhece, de dar exemplo no trabalho, de uma postura reta, íntegra. Aqui no meu trabalho eu estou fazendo a coisa como tem que ser, do jeito que tem que ser. Você é puxar saco do patrão. Não, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para ser um bom funcionário. É isso que a Bíblia recomenda. Você luz aqui no meu emprego. Agora, se você não assumir essa postura, eu vou dar exemplo, vou fazer como exemplo. Se você quiser viver a tua vida aí como um franco atirador, vou fazer o que eu quero, toco o meu caminho do jeito que eu quiser, não quero ninguém me seguindo, não me siga, estou perdido. Aí você desperdiça a sua oportunidade de influenciar positivamente as pessoas. Irmãos, são muitas as histórias que eu tenho assim, né, de que a gente possa ver essa questão de influenciar positivamente e o quanto elas repercutiram na vida das pessoas. Eu costumo, irmãos, ao falar com jovens, falar, olha, faz uma listinha aí com os teus objetivos por escrito. Irmãos, eu perdi a conta do tanto de gente que me agradece por isso. Olha, fiz a listinha por escrito, só isso. A listinha por escrito, isso aí é uma pesquisa, irmão, de Harvard, acompanhou por mais de 30 anos um grupo de estudantes. Quem colocava por escrito as metas e quem não colocava. Quem escreve as suas metas de vida, alcança. E quem não escreve, não alcança. É simples assim. Então, eu dou esse conselho. Às vezes vou na escola, dou uma palestra, falo um negócio, falo, põe por escrito aí. O que você quer fazer nos próximos 5 anos? No próximo ano, eu quero fazer uma viagem, quero comprar um carro. Todo mundo me fala anos depois, eu consegui, eu cheguei, eu alcancei aqueles. Olha, eu passei aquilo que estava na minha lista, ultrapassei aquilo lá. Escrever, irmãos, dá um exemplo positivo, põe no papel as tuas metas, as coisas que você quer fazer. É uma dica bobinha, você vai lá, faz, funciona. Bons exemplos, irmãos, que você queira dar, exemplo de trabalho, irmãos, vamos trabalhar. Pegava os meninos, ia viajar, levava o menino junto nas viagens. Sempre levei os meninos junto nas viagens para ver o que é a vida do trabalho, das coisas. Você vai fazer uma viagem de trabalho, leva um filho, um sobrinho, alguém, um jovem, um homem mais jovem, como falei, aconselha os mais jovens. Aí a gente teve uma experiência muito positiva com um bebezinho, né, que a gente conseguiu por rotina lá no Neto, no João Pedro, no João Vitor. E o que nos ajudou muito foi um livro chamado Nana Nenê,
Agora, a gente tem alguém da igreja ou da família que ganha o nenê, a gente leva o livro de presente, indica o livro, ó, leia o livro, nana nenê, põe rotina na criança, vai ajudar. Irmãos, é uma luz, é um exemplo, é uma coisa que a gente pode ver, olha, ajudou, nos ajudou, pode te ajudar também. Leia um livro, assista uma palestra, cresça. E aí a gente vai oferecendo esses exemplos, irmãos, que vão impactando a vida das pessoas. A pessoa fala, nossa, que legal, isso aí me ajudou. Do mais simples ao mais complexo, irmãos. Contei para os irmãos também, outro dia eu fui lá fui com a Ana lá no Expressinho, né, naquele barzinho que tem lá na Senhora da Paz. Aí entramos lá, a gente não conhecia, o pessoal indicou, disse que era bom, até não gostamos muito não, som alto lá, não nos adaptamos no lugar, mas fomos lá. Chegou lá, para jantar, eu puxei a cadeira assim para a Ana sentar, né? Puxei para ela se ajeitar, para ela sentar, depois fui do outro lado da mesa, a garçonete chegou e falou, olha, trabalho aqui faz 3 anos, eu nunca vi um homem fazer isso comigo. Eu falei, que pena, né? Que pena, né, que você nunca viu. Então, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é nada. Eu não sei quem que é aquela menina, nunca mais vi, nunca mais voltamos lá. Mas, irmãos, ficou ali um exemplo. E como tratar a esposa, como fazer. Você já puxou a cadeira? No dia que você foi com ela no restaurante, você puxou a cadeira para ela sentar, seja, né, abre a porta do carro, faz uma gentileza, leva flores, faz alguma coisa diferente. Sabe? Se puxou foi para ela cair, para dar um capote nela. Mas você já puxou a cadeira como gentileza para ela sentar e se acomodar ali, para ela saber que ela tem alguém, que tem um homem com ela, né? Agora não, chegou alguém que é um cara que ele só está pensando nele, ele não pensou nela, né? Ele só está visando o assento dele, o negócio dele, as coisas dele, o interesse dele, e não está preocupado no interesse da esposa. Esse aí, irmão, não é o marido que a gente gostaria que casasse com a nossa filha. A gente quer um marido que seja protetor, que está com ela, que veja o lado dela, que esteja preocupado com o bem-estar dela, que assuma essa responsabilidade, que seja exemplo para os filhos. Aí eu digo para os irmãos, olha, nós estamos numa campanha, irmão, para ler a Bíblia. Só que é o seguinte, irmãos, a gente lê a Bíblia lá todo dia em casa. Se a gente perde um dia, no outro dia a gente lê os 2 capítulos. E eu sento com os meninos para ler com eles. Porque quem tem que puxar a fila lá sou eu. E é isso que nós temos dito para os irmãos. Sábado passado eu falei, o sacerdote do lar. Você tem que puxar a fila, você tem que ser um exemplo lá na sua casa. E mesmo que você estiver na luta, e essa é a nossa mensagem de hoje, com tudo dando errado, com o desemprego na tua porta, que você chega em casa e fala, com a cabeça fervendo, perdi tudo, perdi o emprego, perdi minhas coisas, perdi o respeito que eu tinha no meu trabalho, nas minhas coisas. Você tem que chegar em casa e pensar, nessa luta e nesse problema, eu continuo sendo exemplo para minha mulher, para meus filhos, para o meu vizinho, para quem vê a minha luta, para ele saber como que um cristão reage diante de uma situação dessa. Eu vou reagir com fé, com calma, com firmeza, com confiança de que Deus vai me dar a vitória. Eu vou ficar aqui na fé, vou me posicionar. Eu não vou me desesperar. Eu vou ficar com esperança. Agora, irmãos, se você não assume essa postura de ser exemplo, você, de repente, faz uma loucura, você se desespera. Eu já falei para os irmãos, toda crise financeira alguém se mata. Toda crise financeira você vai ver no jornal, o empresário se matou, o investidor se matou, alguém se matou, alguém. Ele não consegue, não cabe na cabeça dele viver sem os bens que ele tem. A pessoa desespera. Só que nós, irmãos, temos o Jó, ele passou a perda de tudo e seguiu em frente. E nos deu esse exemplo, firmeza mesmo na dificuldade, fé mesmo na dificuldade, esperança mesmo na dificuldade. Ficou para nós esse exemplo. E é o que o apóstolo fala para Tito e para Timóteo, seja exemplo em tudo, de conduta, de fé,
até na palavra, no jeito de você falar, no amor, na sinceridade. Seja exemplo, seja exemplo. Mas infelizmente, irmãos, hoje nós temos uma geração mimimi que não quer ser exemplo para ninguém. Que se nega a ser exemplo. Se nega a ser exemplo. E hoje o convite que eu faço para os irmãos é um convite para ser exemplo. Eu quero te lembrar uma coisa muito importante na Bíblia. Quando Deus fala com Abraão, lá no Gênesis, nós não vamos ler, mas lá Deus fala para Abraão o seguinte: "Sê tu uma bênção". Ele não fala para Abraão: "Eu vou te encher de bênção". Ele fala para Abraão: "Seja você uma bênção. Seja você um exemplo". E aí eu te pergunto, as pessoas pobres que você conhece, eles têm em você uma bênção? Ou você é bênção para ele? A pessoa necessitada que você viu, você é bênção para ele? Você tem sido olho para o cego? Como o Jó falou aqui, eu era os olhos do cego. Eu era os pés do aleijado. Eu dava condições para a pessoa. Então, me lembra uma história também que eu vi no metrô, né? Não sei se eu já contei para os irmãos. Eu tinha um casal de cegos descendo a escada rolante no metrô em São Paulo. E eu estava subindo, né, na escada contrária. E esse casal, os dois cegos com a bengalinha ali, descendo. E um cara tentando roubar a bolsa da mulher. Da mulher cega e um carinha tentando pôr a mão nas coisas dela. E subindo atrás de mim, via um cidadão meio que de academia, assim, um fortão assim, né? Um cara troncudo mesmo, 2x2 ali. Aí o cara, eu olhei aquilo, vi, né? Fiquei meio sem reação assim. O cara atrás de mim falou assim: "Eles não estão vendo, mas eu estou, maluco, tira a mão daí". Aí o cara tirou: "Eu tô te vendo". E aí eu subiu, né? Foi separando assim, e o cara já saiu lá embaixo, saiu fora. "Eles não estão te vendo, mas eu tô, maluco, tira a mão daí". E o cara tirou a mão de lá. Aquele cidadão, ele foi os olhos do cego ali naquela hora. Ele deu uma ajuda para eles, evitou eles serem roubados. Era postura, firmeza, presença de espírito. O cara foi firme ali. Quando eu fiquei pensando o que eu ia fazer, ele já deu um grito lá. Então você vê, irmão, é uma coisa que nós precisamos entender. Você precisa ter essa postura. Ele fala: ensina os homens mais novos a ser exemplo. E nós precisamos ensinar nosso menino, mesmo que ele seja novinho, a ser exemplo lá para os coleguinhas dele na escola. Ah, meu menino é menino ainda, mas ele pode ser exemplo lá na escola, exemplo de fé, de honestidade. Se o menino chegar em casa com uma bola, que é essa bola? Achei na rua, não achou não, você volta lá, põe lá, alguém perdeu essa bola, devolve a bola dele. Você tem que ser firme, irmão, na honestidade, nas coisas, ele tem que ser, nem que for para dar o exemplo dos patinhos, ele tem que dar onde ele está caminhando, ele pode dar exemplo sim a qualquer instante da vida dele. Só que nós faltam heróis, né? Nós somos um país sem heróis. Eu lembro quando a gente devolveu aquele celular. Quando devolvemos o celular, né? Estava indo para Granada de bicicleta, o Neto achou um celular no chão, na rodovia, e pegou o celular e, ó, pai, achou o celular. E ele estava juntando dinheiro para comprar um celular. Estava, né, fazendo poupança para comprar um celular daquele. Achou o celular. Achou o celular. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver essa pessoa legal. Abre aí para ver. Não tinha senha, abriu. Viu o telefone lá da uma tia, não sei o que, lá da pessoa na lista de últimas chamadas. Ligou, a pessoa atendeu e falou: avisa a fulana que o celular está comigo. Nós estamos indo para Granada, pode ir lá buscar. Quando veio buscar, ele não deu dinheiro. A mulher veio buscar, agradeceu um monte lá, chegou de carro lá depois e deu R$50 pro Neto. Aí o Neto ficou super feliz lá, né? Que ganhou 50, então ajudou ele a comprar o celular dele. Mas é isso, irmãos. Agora, imagina eu, nessa situação, falar pro Neto: Neto, arranca o chip rapidinho, apaga os contatos aí, ó, lá teu celular chegou. Aí, ó, que Deus é bom demais, né? Você guardando dinheiro para comprar o celular apareceu na tua mão. Que exemplo que eu teria dado para o Neto? Né? O Neto ia falar: nossa, você vê, meu pai é ratão mesmo, você vê, ó, apareceu uma chance lá, né? Já mandou, já ficamos com o celular. Irmãos, isso não vai ajudar em nada.
Passou o tempo, até que ele juntou o dinheiro dele, demorou mais não sei quanto tempo. Aí foi lá, comprou o celular, mas o celular é dele, irmão. Agora é Se dele. fosse um crédito ajuda, lá o Senhor encaminhou o celular. Deus mandou aí, ó, o celularzão, né? Que bom, hein? Celular bom, tudo certinho. A mulher, ela parou para trocar a fralda da criança, o negócio pôs o celular em cima do carro e foi fazer ali, trocou a criança, entrou e foi embora. O celular caiu no acostamento. E nós passamos de bicicleta, achou o celular. Agora, irmão, eu te pergunto, que exemplo eu daria para ele? Entende? E são coisas, irmão, que nós precisamos ter em mente. Agora, você precisa ter, consciente, é uma coisa proposital, irmãos, é uma coisa que você faz de maneira consciente e intencional. Eu sei que eu estou dando exemplo, eu vou dar exemplo. Às vezes, irmão, você está cansado, você fala, nós não lemos hoje, vamos lá pegar a Bíblia e ler. Às vezes você está no fim, você não está afim de nada, você levantou gripado, você fala, hoje é dia de a gente ir na igreja, vamos na igreja. Às vezes você pegou o dinheiro, você está precisando do dinheiro, te deram um troco a mais, você vai lá e devolve. Você está precisando do celular e achou, você vai lá e devolve. Não é a necessidade, irmãos, é o caráter, é ser honesto, é fazer o que tem que ser feito, é fazer a coisa certa, como dizem os americanos, fazer a coisa certa. A gente precisa ter essa consciência. E saber que você pode sim servir de exemplo. Nem que seja para os patinhos ali, mas você pode servir de exemplo. Você pode cuidar bem do teu animal de estimação, você precisa ter essa consciência. E, irmãos, não é diferente da mensagem de Cristo. Foi o que Cristo falou. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Está lá, João 13. Jesus falou, eu dei o exemplo de amor, exemplo de conduta, irmãos, de caráter, de como tratar as pessoas. Esse foi o exemplo de Cristo, irmãos. Cristo estava lá escrevendo na areia, chegava com a mulher e disse, olha, mestre, essa mulher pecou, essa mulher merece ser apedrejada, segundo a lei de Moisés, o que o senhor disse? Aí ele continuou escrevendo no chão. Depois se levantou e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, exemplo de perdão, exemplo de compreender o outro, exemplo de ser capaz de olhar pelos olhos do outro, de enxergar a necessidade do outro, o exemplo de viver em comunidade, irmãos. E eu não quero me alongar nessa palavra, irmão, mas essa falta de heróis que a gente vive no Brasil nos leva a uma cultura messiânica, onde a gente fica esperando que alguém venha do nada no seu cavalo branco e nos salve das nossas dificuldades, ao invés da gente mesmo lutar, alcançar e conseguir. A gente fica depositando as nossas esperanças no Lula, no Bolsonaro, e em qualquer outro aí que diga que vai resolver os problemas. Entende? Quando na verdade os problemas têm que ser resolvidos por nós. Nós temos que correr atrás, fazer o melhor, servir de exemplo, resolver nossas vidas sem esperar que venha alguma coisa de fora, de alguém que venha, porque nós temos que ser exemplo, seguir o exemplo de Cristo e fazer o que é necessário. Você não precisa esperar de ninguém. Essa falta de heróis que a gente vive faz com que a gente tenha fome de heróis. A gente quer que alguém venha, a gente espera que o Neymar faça alguma coisa, que pare de cair, que faça um gol, né? Porque no fundo, irmãos, a gente tem essas faltas de heróis, não tem herói. E por falar em Neymar, né, não é herói coisa nenhuma, um moleque mal educado, xingou tudo o juiz lá naquele outro jogo. Um moleque mal educado. Não serve de exemplo na vida familiar, na conduta dele, com pessoa, não serve. Mas a gente é faminto por heróis, nós estamos aí com essa falta de referências e a gente fica esperando que alguém venha dar exemplo para nós, ao invés de assumir o que Deus disse para Abraão: seja você o exemplo, seja você a luz do mundo, faça o que eu fiz, Jesus falou, siga os meus passos e seja você mesmo o exemplo. A nossa oração hoje, irmãos, é que todos nós aqui sejamos exemplo. Sejamos exemplo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa. Que você, mãe, seja o exemplo para a sua filha, para o seu filho. Que amanhã o seu filho diga: olha, eu quero ser crente igual a minha mãe. Que você, pai, da mesma forma, o teu filho amanhã possa dizer: eu quero ser crente igual ao meu pai. Eu quero ser um profissional igual ao meu pai. Eu quero ser um homem de família igual ao meu pai. Que você tenha em mente isso. Que o teu vizinho diga: olha que legal essa família.
Muito interessante essa família, que a gente possa causar impacto nas pessoas, irmãos, pelo exemplo do nosso modo de vida. Não pela nossa prosperidade apenas, que o vizinho nos inveje o carro novo que a gente comprou, não. Que ele possa ver em nós a luz de Deus, paz, comunhão, amor em família, que a gente possa dar exemplo, irmão, nas outras áreas. Não é só a prosperidade. Jó era um exemplo de prosperidade, mas eu mostrei para vocês, ele também era um exemplo de fé, de caridade, de amor, de conduta, de caráter. E que as pessoas, irmãos, possam ver esse exemplo em nós. E vendo esse exemplo em nós, elas sintam o desejo de seguir o maior exemplo da história, que é o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para Deus para que Ele faça de nós exemplos de fé.